quando fechar o mês daqui a 10 dias, se ele fechar dessa maneira aqui, a probabilidade é que a gente venha retestar esse fundo anterior aqui, ó, tá? Então, se ele manter essa estrutura, esse formato de barra até o final do mês, provavelmente o mês de setembro e o mês de outubro vão vir com quedas, tá? Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. O Ethereum, né? O Ethereum é uma moedinha da praia, não. O Ethereum, ele chegou na região da entrada que eu comentei com vocês. Então, ontem eu comentei com o Mestre Stormer, na live que eu deixei aberta por 1 hora, de degustação para quem não é membro, né? Para ver o que eles estariam perdendo, né? E, na verdade, essa grande barra aqui vendedora, provavelmente ela vai se segurar nesse suporte hoje aqui, tá? Por quê? Esse suporte é a entrada dessa barra compradora aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu acredito que nós vamos fazer é uma retração nos próximos dias, talvez no final de semana, até essa região aqui. Pode chegar ainda a essa região fora do canal de alta. E aí vai confirmaria, né, uma reversão de verdade se a gente perder de novo esse fundo anterior aqui. Então, a princípio o pessoal já está com ejaculação precoce, né, feliz com essa queda. Mas, na verdade, a gente ainda precisa do reteste do rompimento para ele confirmar a continuação de baixa. O que eu adorei de ver e eu gostei de ver para quem está dolarizado é que essa é uma barra de início de tendência de baixa, ou seja, uma retomada de tendência de baixa que está tentando se fazer no mercado. Então, muito comum ele se segurar nesse suporte, recuar agora, voltar para uma das regiões e vir testar novamente esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo aqui, ele vai começar a trazer barras vermelhas desse tamanho, mudando o price action, né? Então, entendendo o seguinte, o price action do Ethereum, ele ainda segue uma estrutura de tendência de alta. Apesar da queda de hoje, ele ainda está em tendência de alta. Por quê? Porque ele ainda não perdeu o fundo anterior, tá? Então, ele veio, trouxe até o fundo aqui, mas ele não perdeu esse fundo anterior aqui, tá? Então, exige um trabalho mais de tempo, provável, que o preço ele vai querer trabalhar dentro desse range aqui, tá? Até que ele consiga, de fato, perder esse fundo aqui e traga, de fato, um período mais prolongado de baixa que eu gostaria de ver. Então, no momento de hoje, eu acho que vai vir queda e vai se segurar nesse suporte por causa do vencimento de contratos futuros para serem liquidados os apostadores de alta. Então, muita gente que apostou em alta se fudeu, é normal, faz parte da vida se fuder, porque na próxima você pode se dar bem. E aí o pullback, ele pode trazer um topo mais baixo do que o topo anterior. E é isso que me chama a atenção agora. Se essa for uma barra de início de retomada de baixa, eu quero ver ondas de baixa. E ondas de baixa no gráfico diário seria, de fato, ele trazer alguns dias de alta para trazer talvez a região de 0,5 de Fibo dessa grande barra aqui, ou 0,5 de Fibo desse último movimento aqui, talvez até 618, ó, de Fibo. Aqui, ó. Então ele pode até recuar até $1.900. O importante é que se eu estou vendido e apostando em queda, eu espero que ele não passe mais os $1.900. Porque se ele perder esses $1.900, ele vai continuar a tendência de alta, tá? Então ele está entrando em fase do quê? Indefinição, numa tentativa de reverter o price action de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Ele está começando a fazer isso. E geralmente acontece qual tipo de movimento na reversão, né? Acontece às vezes um triângulo de baixa. Acontece dele vir rasgar hoje ainda, ou amanhã, no sábado, se a queda for muito forte, hoje e amanhã, ele pode cair amanhã, volta um pouquinho domingo, começa a cair. Então a gente não sabe como é que vai ser o formato dessa onda, como vai ser feita essa onda. O que acontece é que aqui é uma zona compradora, tá? Então aqui vai ter possivelmente gente defendendo compra ainda hoje. Então essa região que é a entrada dessa barra verde é uma barra que devolveu o tamanho, exatamente o tamanho dessa barra, o que significa que o mercado vai querer entrar em fase de equilíbrio nessa região. E possivelmente a gente ainda vai ver alguns pullbacks acontecerem antes dele conseguir de fato fazer um topo e reverter. A menos que a baixa seja tão forte
que ela já consiga fazer o rompimento desse suporte hoje, tá? Mas ele está em suporte. Então, nesse suporte de 1.680 vai ter gente comprando, tá? Vai ter gente já comprando agora no curto prazo. Lembrando que o mercado anda em ondas. Então, ele ainda não reverteu para a tendência de baixa no curto prazo. No médio prazo, ele continua em tendência de baixa. Então, no semanal, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes. Então, topo, fundo, descendente, né? Topos e fundos descendentes. Então, no semanal, seguimos em bear market, tá? E nós temos a chance de ver, o final de semana, a gente fechar a semana com um engolfo de baixa. Aí sim, fechando com um engolfo de baixa, né? Essa semana com um engolfo de baixa, provavelmente ele vai entregar as próximas semanas com mais queda, tá? Então, se ele conseguir romper esse suporte até domingo, às 19 horas, às 21 horas da noite, no domingão, se ele conseguir perder esse suporte da barra anterior e invalidar essa barra semanal, ele vai engolfar e provavelmente vai dar a continuidade da tendência de baixa, tá? Porque essa é uma possível barra de reversão do preço tentar voltar para cima e ele começar a ser engolido. Então tem um pouquinho de água para rolar ainda, tá? Não dá para achar que o mercado vai desabar 50% em um dia. Pode acontecer como aconteceu no Covidão? Pode, ter um crash, mas acho difícil ter um crash agora, tá? No dia de hoje. Eu acho que essa região aqui é uma região que eu colocaria agora, uma região de toque na abertura dessa barra, esperando uma aproximação até a região dos 1.900 e rejeitando para que ele consiga trazer a reversão verdadeira, tá? Então, o mercado está agora tentando se equilibrar, fazendo a realização de lucros do mercado dessa alta de 2 meses, mas ainda mantendo a estrutura de alta de curto prazo, mantendo a tendência de baixa de longo prazo e de médio prazo. Mensal e semanal seguem sendo de baixa, tá? Então, se o semanal segue sendo de baixa, provavelmente o mercado segue em bear market, tá? Bom, senhores, então é o seguinte, nós temos uma shooting star aqui, uma barra de quando fechar o mês daqui a 10 dias, se ele fechar dessa maneira aqui, a probabilidade é que a gente venha retestar esse fundo anterior aqui, ó, tá? Então, se ele manter essa estrutura, esse formato de barra até o final do mês, provavelmente o mês de setembro e o mês de outubro vão vir com quedas, tá? Se eu visse só o gráfico mensal, se ele fechasse essa barra desse jeito no final de semana que vem, eu acreditaria numa estrutura como essa daqui, por exemplo, tá? Pois bem, senhores, então nós temos a seguinte situação. O mercado, geralmente, quando tem uma grande barra de venda ou de compra, ele precisa, em 2 barras, conseguir engolir a barra mais forte. Então, se ele fechar esses 2 meses assim, ele provavelmente não vai conseguir engolir esta barra aqui. Então, no contexto, né, adicionando todo o cenário macro, apertamento quantitativo, contexto de contração econômica no mundo todo, Ásia sofrendo muito com falta de comida, Europa com falta de energia, com a inflação sendo bastante apertada por conta da falta de energia, com os Estados Unidos saindo de uma região confortável em que o mercado e a economia está acostumada com uma taxa de juros de até 2,5% nos últimos 10 anos e passando de 2,5%, eu acredito que a gente tem todo um contexto para o mercado do bear market continuar por mais um tempo, tá? Isso é muito positivo para quem quer comprar oportunidade, quem quer entrar no fim da fila, né, e aproveitar o banquete futuro.